Oi, meu nome é Renata, eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências Médicas na subárea de Saúde Mental e vou apresentar o trabalho intitulado como Complicações Maternas e Neonatais associadas a transtornos mentais comuns em gestantes. Eu fui orientada pela professora doutora Renata Cruz Soares de Azevedo e tenho como co-orientador o professor doutor Hamilton dos Santos Júnior. A gestação e a chegada de um bebê, elas indicam um período de mudança e de esperança no futuro. Essas alterações e mudanças, elas envolvem alterações físicas, hormonais, psíquicas, de readequação social. Isso pode refletir na saúde mental materna. Para muitas mulheres, isso também pode resultar em sofrimento e complicações. Logo, os transtornos mentais perinatais são comuns durante a gravidez. Aproximadamente 1 em cada 5 mulheres ela passará por dificuldades relacionadas à saúde mental. E entre os quadros a serem avaliados destacam-se os transtornos mentais comuns, ou seja, a presença de sintomas depressivos não psicóticos, sintomas ansiosos e de queixas somáticas, a ansiedade e a depressão. O objetivo do estudo foi analisar as prevalências de transtorno mental comum, ansiedade e depressão em gestantes, atendidas no pré-natal de alto risco de um serviço universitário, através de instrumentos de rastreio e correlacioná-los então com os dados referentes a possíveis complicações maternas e neonatais. O método. O presente trabalho faz parte de um projeto mais amplo intitulado Transtornos Mentais Comuns em Gestantes. É um recorte quantitativo, longitudinal e prospectivo que foi dividido em 2 etapas, uma fase de rastreio e uma fase de desfechos. Em relação à fase 1, fase de rastreio. As gestantes encaminhadas para o pré-natal de alto risco do CAISM, elas foram triadas para transtorno mental comum, ansiedade e depressão através de escalas padronizadas e previamente validadas para a população brasileira. Utilizamos o SRQ-20, um instrumento desenvolvido pela OMS com o objetivo de detectar transtorno mental comum, e o ponto de corte utilizado foi maior ou igual a 7. Utilizamos também a escala hospitalar para depressão e ansiedade, RAD-A e RAD-D, que é dividido em itens voltados especificamente para ansiedade e depressão. O ponto de corte para ambos foi maior ou igual a 9. E para avaliar a depressão, utilizamos a escala de depressão pós-natal de Edimburgo, no presente estudo aplicado no pré-natal, com ponto de corte maior ou igual a 12. Em relação à fase dos desfechos, foi feito levantamento de prontuário, com pesquisa de dados referentes ao pré-natal, às condições de nascimento do recém-nascido, as complicações maternas e neonatais e as condições do binômio mãe-bebê. A análise estatística, ela utilizou para comparação das variáveis o teste exato de Fisher com valores esperados de P menor ou igual a 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Pesquisa do CAISM e pelo Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP da Unicamp. Os resultados. A amostra rastreou 355 gestantes e o resultado da aplicação do SRQ-20 indicou uma prevalência de transtorno mental comum de 50,9%, ou seja, 181 gestantes foram rastreadas positivamente para transtorno mental comum. Encontrou-se que 101, 28,4% das mulheres foram rastreadas positivamente para a depressão pela escala de depressão pós-natal de Edimburgo e, por fim, encontrou-se que 81, 25% das gestantes estavam acima do ponto de corte para a depressão e 145, 40,8% tiveram rastreio positivo para a ansiedade pela escala hospitalar para a depressão e a ansiedade. Em relação às comparações estatisticamente significativas, encontrou-se que o rastreio positivo para transtorno mental comum está relacionado ao número de consultas realizadas ter sido menor ou igual a 6. 6 é o número de consultas mínimo que o Ministério da Saúde indica a serem realizados no pré-natal. E a ruptura prematura de membranas. Encontrou-se que rastreio positivo para depressão também está relacionado ao número de consultas realizadas ter sido menor ou igual a 6 e a necessidade de suporte psicológico materno antes da alta. Em relação à ansiedade, também encontrou-se que o número de consultas realizadas foi menor ou igual a 6, que o bebê nasceu mais hipotônico e nasceu pequeno para a idade gestacional. Para concluir, cuidar da saúde mental materna durante a gestação desempenha um papel importante na saúde do binômio mãe-bebê. E a pesquisa evidenciou índices de prevalência elevados de transtorno mental comum, depressão e ansiedade, relacionados a menor adesão ao cuidado e a complicações gestacionais e neonatais. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada.